A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um dia, mais um devocional. Muito feliz de estar com a igreja mais uma vez. Gostaria de continuar falando um pouquinho sobre missões nesse mês de missões. Convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Que Deus te abençoe mais uma vez. As ovelhas seguem aquele que elas reconhecem a voz. Se você não tem experiência no campo, como eu, talvez essa não seja uma imagem tão fácil de identificar. Um pastor que conduz rebanhos, um pastor que conduz ovelhas, ou talvez você tenha a imagem de boiadeiros que conduz o gado. A ovelha tem uma proximidade muito grande com o pastor dela. A ovelha tem uma intimidade muito grande com o seu pastor, ao ponto de reconhecer a voz. Só se reconhece a voz de quem é próximo. Só se reconhece as nuances da tonalidade, do tipo de timbre, de quais são as notas que aquela voz naturalmente atinge. Isso exige que um tempo tenha sido passado junto. Isso exige que a ovelha tenha ficado próxima do pastor, para poder começar a se adaptar a essa voz, se adaptar ao tipo de palavra que ele utiliza. Quando nós pensamos no pastoreio de almas, quando nós pensamos no evangelho, em ser aquele que leva o evangelho para as pessoas, nós precisamos pensar que as pessoas precisam começar a reconhecer a nossa voz. Que enquanto nós caminhamos na terra, nós precisamos criar laços, criar uma intimidade. Muitas vezes nós falamos sobre o evangelho e tratamos como se as ordens fosse a forma como nós fôssemos ensinar as pessoas. Eu vou ordenar, eu vou me apresentar como Salvador, eu vou para outras terras levando o amor de Deus e isso me torna um ser superior. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, olha, a ovelha vai reconhecer aquele que se preocupou em criar intimidade com ela. A ovelha vai obedecer aquele que se preocupou em falar com ela repetidamente. Que se preocupou em criar, ele se preocupou em criar esse laço, não a ovelha. A ovelha não se preocupou em criar o laço com o pastor. O pastor ensinou a ovelha a ouvir. O pastor falou até que a ovelha pudesse realmente confiar nele. E os cristãos às vezes pensam que é o contrário. Não, ele deve buscar, ele deve procurar. Nós sabemos que a salvação é um ato individual. E que aquele que conhece o Cristo precisa sim tomar a decisão. Eu vou seguir esse Deus. Mas nós não podemos tirar nossa responsabilidade. Como aqueles que devem levar um amor, como aqueles que devem transmitir a palavra e que devem fazer com que as pessoas comecem a reconhecer a voz. Criar essa intimidade, criar esses laços. É trabalhoso, é mais difícil. Seria muito simples dizer, eu vou pregar o evangelho e aqueles que quiserem ouvir vão ouvir. Eu vou falar o que eles devem fazer e se eles não quiserem obedecer, e eles vão para o inferno por responsabilidade deles. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer pessoas que vão insistir, que vão se esforçar, que vão trabalhar até que a ovelha reconheça a voz do pastor. E quando ela reconhecer, ela seguirá ele, não seguirá os outros. Seguirá aquele que se esforçou em criar intimidade, que se esforçou em amar, que se esforçou em se mostrar presente. Esse é o nosso papel como igreja do Cristo. Vamos falar, repetir, se esforçar para que as ovelhas reconheçam nossa voz.
como voz de sabedoria, como voz de amor, como voz de cuidado. Que o Senhor possa fortalecer esse desejo no nosso coração. Não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa que o Senhor deixou para nós. E então é a melhor coisa que nós podemos fazer. Que Deus crie isso dentro da nossa alma. Que Deus te abençoe.